que foi proposto pela equipe da sociedade foi quanto à avaliação de processos inflamatórios infecciosos. Então, pela experiência do INCOL, a gente optou pela escolha da endocardite infecciosa, que tem até uma casuística interessante pela equipe do Dr. José. Esse é o primeiro caso, é o caso de um paciente de 26 anos, do sexo masculino. Esse paciente da gente, ele tinha um PO tardio de colocação de prótese valvar aórtica, mais ou menos 1 ano, e a etiologia ainda era esclarecer, estava aventada a possibilidade de causa reumática. Apresentava um quadro de dispneia, febre, cefaleia, quadro específico para investigação clínica, e foi solicitado o exame para investigação da endocardite. A hemocultura de 4/2 veio para Staphylococcus werneri, o eco transesofágico veio negativo, e como sequência lá no INCOR, foi solicitado um PET-CT. Esse aqui é o corte axial, fica um pouco mais fácil de a gente visualizar até o acompanhamento do acometimento da prótese e seguindo sempre o trajeto da aorta. Aí começam a aparecer as áreas de captação focal e a partir daí foram feitas imagens. As imagens no INCOR são feitas de protocolo de corpo inteiro. Aqui só tem um segmento. Nessa região daqui a gente consegue ver os focos, as áreas focais de captação. Esse paciente daqui foi um paciente que tem mais ou menos uns 20 dias que foi feito o exame lá. Foi um dos maiores SUVs nossos, em torno de 6,6, que a gente consegue verificar as áreas focais no anel valvar. O diagnóstico clínico foi permanecido em endocardite infecciosa e o paciente foi mantido em segmento clínico. Até agora eu não tenho conhecimento do paciente, não sei como deu o prosseguimento, já que é bem recente. O caso 2 é um paciente de 77 anos, do sexo masculino. Esse paciente tinha prótese valvar mitral desde 2003, havia sido internado com a história de picos febris há aproximadamente 2 meses. A hemocultura veio para Streptococcus infantários, o eco transesofágico veio sem evidências de vegetações e sem trombos, e foi aventada pela equipe técnica, lá pela equipe médica dos cardiologistas, a possibilidade de endocardite infecciosa. Foi realizado o PET também, dia 11/6, no ano passado. Aqui a imagem axial. As captações foram semelhantes também ao do caso anterior. Captação focal, nessa região também. O SUV foi mais discreto, foi em torno de 3,6, mas o padrão de captação foi semelhante ao da anterior, só que foi pela prótese mitral. E, em resposta a essa captação mais frustra, devido ao uso de vancomicina e oxacilina por parte do paciente. Esse paciente foi submetido à troca valvada por prótese biológica no dia 22. O anátomo patológico foi positivo para endocardite bacteriana. Essas aqui são as fotos da lâmina desse paciente. A gente consegue observar aqui no folheto da prótese essas áreas de vegetação pelo sinal da seta. E também aqui nessas áreas em azul, não ficou tão bom pela imagem, mas são áreas em azul da lâmina que vão falar a favor de gram positivo. A endocardite infecciosa ela é caracterizada pela infecção do endocárdio, das válvulas cardíacas, por um contágio microbiano endovascular. Gera destruição tecidual e formação de vegetações. A incidência é alta, em torno de 1,7 até 6,2 por 100 mil casos de habitantes por ano. A faixa etária está em torno de 47 anos a 69 anos, os pacientes, e pacientes com comorbidades cardíacas, principalmente os cardiopatas. A alta taxa de mortalidade é evidenciada. Anteriormente, antes da terapia com antibiótico, esses pacientes quase que 100% iam para óbito. Hoje em dia, cerca de 25% ainda vai a óbito com tratamento. O grande desafio são os casos com culturas negativas, como foram os casos citados, o atraso no diagnóstico e a inapropriada terapêutica vai gerar óbito a esse paciente, tendo em vista que a mortalidade é em torno de 25% com tratamento. O diagnóstico, ele consta pelos critérios de Duke, pela parte clínica, microbiológica e pela imagem. E o que saiu no artigo de 2013 do JACC é que a associação de novos parâmetros tem sido preconizada. E um dos artigos que fala dessa nova inserção de parâmetros para avaliação da endocardite, esse artigo é o que faz o limiar na medicina nuclear, quanto à avaliação dos pontos de corte e de uma casuística que anteriormente vinha sendo descrita mais por revisões de literatura. Esse artigo de 2013,
ele ele faz um acréscimo aos critérios maiores de Duke, colocando como captações anormais no sítio de prótese valvar, como um critério maior. E a partir daí, o paciente pode ser alocado na possibilidade, pode ser rejeitado ou pode ser confirmado como endocardite. Nessa tabela daqui, que é a tabela desse artigo, a população, que era a população com diagnóstico definitivo, passou do critério de Duke para o critério de Duke modificado com o PET-CT de 70% para 97%. O ponto que esse artigo trouxe na literatura, que não havia sido descrito, era o ponto de corte do SUV. O SUV nos pacientes com diagnóstico definitivo tinha uma média de 4,7. Nos pacientes de possibilidade 3,5 e nos pacientes com rejeitado, no caso, tinha 3,2. Ficou uma área de dúvida, principalmente nessa margem de 3,5 a 4,5. Não dá para a gente afirmar dizendo que é um cutoff para considerar como paciente tendo endocardite pelo SUV. Mas aí corroboram outros fatos, como o padrão de captação e também o nível de SUV associado. Então, como ele propõe nesse artigo que deve ser implantado esse critério modificado? Primeiramente, o paciente deve ser estratificado pelo critério de Duke habitual, considerando como possível rejeitado e confirmado. A partir daí, nos casos que são possíveis, acrescenta o PET-CT como informação. A partir do PET-CT como informação, os casos possíveis e os outros casos que foram rejeitados e definitivos vão caminhar ou para antibiótico terapia ou para intervenção cirúrgica. Então, em outro ponto, que é falado também na endocardite, como também os próprios dispositivos cardíacos implantáveis, a incidência de infecção nesses dispositivos está na ordem de 4,8 para 1.000 dispositivos por ano, também é alta. E o que entra ponto para a parte clínica é a dificuldade na profilaxia. O cardiologista, o arritmologista que entra com o desfibrilador ou com o marca-passo, ele tem dificuldade para fazer a profilaxia desses pacientes. Para a gente ter ideia de custos, nesse artigo que foi citado, ele fala que no Canadá o PET está em torno de $2.500. O custo-benefício dele na remoção é muito superior ao de remover o marca-passo, que está em torno de $30.000, e o desfibrilador, que está entre $60 a $80.000. E além da informação adicional, que é para o diagnóstico precoce. O PET agrega uma outra informação, que é a detecção de complicações e impactos sistêmicos associados, detectar tanto as embolias quanto as infecções. E ele traz uma definição de impacto bem melhor do que os outros exames, como o eco, que é dedicado. Aqui é um paciente com prótese de Benton de Bone, como foi citado pela colega na imagem anterior. O FDG foi utilizado e a gente vê a captação na prótese no joelho anterior do arco aórtico e o SUV foi de 5,6. Em casos de embolia séptica também, com observadas áreas de captação em parênquima pulmonar. E quais seriam as vantagens do método? A vantagem do método é principalmente nesses pacientes que têm ausência de alteração ecocardiográfica e que têm clínica que é sugestiva e que apresentam dispositivo e o quadro de endocardite ou são cardiopatas prévios. E também ele promove uma informação adicional para o paciente e para o médico que está dirigindo o caso, se vai ser retirado ou se vai ser conduta conservadora nos casos investigados. Então, quais seriam as indicações clínicas que são solicitadas para a gente? Seriam esses cinco pontos. Na endocardite infecciosa ou infecção com dispositivos com difícil diagnóstico, hemocultura e econegativos, febre de origem determinada, bacteremia desconhecida em pacientes com dispositivo ou suspeita de endocardite e detecção precoce e avaliação de eventos embólicos e infecciosos, metastáticos nos casos de portadores de doença infecciosa associada. E auxilia na decisão da extração dos dispositivos, se é necessário em casos de infecção relatada, se forem necessárias, e monitorar o sucesso da terapia instituída. Esse aqui é o algoritmo proposto pelo artigo de 2013 de Miller. Ele propõe, nos casos suspeitos de endocardite infecciosa com cultura positiva, mas um eco negativo, ele sugere, e que tem uma suspeita clínica muito alta, a utilização do PET. Nos casos de cultura negativa, também eco que não apresenta vegetação ou área amorfa, ele sugere também, mas que o paciente tenha uma sugestão clínica muito alta, ele sugere o PET-CT. E a partir do PET-CT, se for sugestível para endocardite, qual vai ser a terapêutica instituída?
Uma outra informação nesse artigo de 2013, além do SUV máximo, ele faz um score pelo esse SUV ratio, que é o valor máximo do SUV adjacente ao anel valvar dirigido pelo SUV médio, dividido pelo SUV médio do pulso sanguíneo na aorta ascendente. E nesses casos, a maioria dos pacientes com extensão perianular foram confirmados cirurgicamente. Um outro ponto que é bem confirmado na literatura é quanto à dieta que é proposta para esses pacientes. Pacientes que vão ser avaliados a partir do exame de miocárdio por PET-CT são solicitados que aumente a ingesta de gordura, reduza a ingesta de carboidrato e, se possível, no caso principalmente dos inapetentes, a ingestão de ácido graxo nos 3 horários. Pela experiência do INCOL, os pacientes estão sendo orientados dessa forma. No dia anterior, a enfermagem liga para o paciente que está internado, no caso, orienta quanto à ingesta a nutrição, orienta quanto à ingesta rica em gordura, redução de carboidrato como qualquer exame de PET, e é feito ainda o aporte de ácido graxo nas 3 refeições. E quais seriam as limitações do método? A resolução espacial para vegetações menores que 4 milímetros, pelo processo inflamatório local, e também pacientes que estão em uso de antibiótico ou estão com a resposta inflamatória ainda incipiente. Então, quais seriam os questionamentos quanto ao uso do PET-CT na endocardite? Padrões de captação, como foi falado pelo Rômulo ainda há pouco, é difuso, é padrão focal. Geralmente, como quase tudo em medicina nuclear, padrões focais chamam mais a atenção da gente para pensar em processo patológico, como foram mostrados nas imagens. Valores de SUV, aquele artigo que é o artigo que referenda alguns valores, ou então norteia alguns valores de captação, fica a margem de dúvida. Será que são valores de 3, valores de 3,5, valores de 4,5? Os valores acima de 5 são considerados como patológicos, e geralmente padrões focais. Mas quais seriam os valores? Ainda está em estudo. Manipulação cirúrgica recente. Quanto a esse ponto, pegando a casuística do hospital, pacientes até com 2 semanas de cirurgia vieram com o diagnóstico com a captação negativa, não tiveram captação. Mas aí, a caso também ainda tem que ser discutido. Uso de colas cirúrgicas, que o artigo fala. Foi discutido com a equipe técnica, a equipe da cirurgia cardíaca do INCOR, e os cirurgiões comentaram que esse uso dessas colas não é tão frequente como a gente vê nos artigos. Eles hoje usam outras técnicas, então isso não está tanto em vigência. Tempo de uso de antibiótico. É problemático para a gente. Geralmente, os pacientes são feitos tratamentos empíricos antes de realizar o nosso exame, então a gente pede um padrão de captação. E a dieta rica em gordura, pobre em carboidrato e ácidos graxos já é consagrado em alguns artigos, principalmente aquele japonês que eu tinha citado. As linhas de pesquisa do INCOL atualmente estão, principalmente nesse estudo prospectivo, em pacientes com prótese valvar vascular sem suspeita de endocardite, para avaliação de padrão normal, no PO imediato, mediato e tardio. E também nesses pacientes que já vêm fazendo o exame com a gente, estão sendo tabulados os dados, para a gente ter um padrão, um panorama, ao menos, da casuística do setor. Obrigado.